A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. É nossa. Tira essa bola, tira essa bola. Faltou luz! Foi minha! Tive uma ideia. Corre, gurizada! Let's go! E aí, gurizada, beleza? A sua Mania na TV está no ar. Sempre de segunda a sábado, 11h30 da noite, reprise dia seguinte, 14 horas, domingo especial, 9 da noite. Com a força de Zafari, economizar é comprar bem. Banrisul, o grande banco do Sul. GBUX Previdência Privada e aplicativo Sintaxi. Uma frota de elite para você, com 25% de desconto. Mas não confunda com o táxi que chama na rua, nem o táxi por telefone. Nada contra. É outro tipo de táxi. É táxi de uma frota de elite, carros até importados, motoristas alto padrão, gabarito, bem arrumados, um serviço top para você aqui no Sintaxi aplicativo e ainda tem 25% de desconto. Começo apresentando os convidados da noite, trazendo o nosso competente vereador Thiago Duarte, ele que vem com uma proposta que vai dar muita polêmica. O vereador está com um projeto de lei
que visa impedir o consumo de bebidas alcoólicas na Cidade Baixa. Tem acontecido muita confusão na Cidade Baixa e esse é o assunto que estaremos falando no programa de hoje com o vereador. Na rua. Onde é que eu falei? Na Cidade Baixa como todo, na rua. Não, venda na rua. Na rua. Sim, na rua. Mas eu disse que era em locais fechados? Não. Eu disse na Cidade Baixa. Sim. Depois vem os detalhes, né? Estou apenas apresentando no início. Empoderamento feminino. E já vou dizendo também que existe empoderamento masculino. Com certeza. Ah? O empoderamento é para todos. Esse seu sotaque é um pouco diferente. De onde veio? Você acha? Sim. Eu venho da Bahia, mas não. agora aqui há 16 anos. Sim, não, mas se acha. Já denunciou? Denunciou. Imediatamente. Se acha, é evidente, né? É que fica o sotaque, né? Sim, com fica certeza. O sotaque. E o que tem de baiano morando aqui não é fácil. Muita gente, né? Muitos baianos aqui. Baiano é gente boa, gente boa. E vamos falar então sobre o seu projeto, que são Mulheres Lapidadas. Mulheres Lapidadas. Mulher é bom, mesmo sendo bruta, sem lapidação alguma. Imagina ela lapidada. Pois é, Mulheres Lapidadas, é um assunto que promete. Você conhece boinas azuis? Sabe como alguém se transforma num boina azul? É o que estaremos falando hoje com Elvis Soares, que é o presidente do Instituto Boinas Azuis do Rio Grande do Sul. E é um trabalho voluntário que é digno de respeitos e homenagens até pelo belo trabalho que fazem pelo mundo, com reconhecimento pela ONU. Vamos saber o que é um boina azul. Também a presença do jornalista Luciano Medina, sempre trazendo suas novidades. Hoje vamos falar sobre o quê? O que você vai falar antes dos outros? A revolução dos robôs. Nós trouxemos na semana passada, um episódio atrás, os campeões do Campeonato Mundial de Robótica. Os meninos de Esteio, meninas de Esteio, que ganharam o Campeonato Mundial. E eu fui pesquisar, afinal, e a robótica? Em que pé anda a robótica no mundo e de que maneira ela está influenciando a vida das pessoas em casa? Você vai ver os robôs que existem. Robôs que existem, olha, bem diferentes de quem é do tempo de Perdidos no Espaço. Acho que ninguém conhece. Aqui ninguém conhece. Conhece? Ele conhece, é o único que conhece. Dr. Smith, Eu também conheço, o cara ainda conhece. Dr. Smith. Dr. Smith. Mas aquele robô daquela época, aquele robô, eu acho que uma criança hoje faz, né? Mas não era robô, diz que era um anãozinho que tinha dentro. Não era robô. Tinha um anãozinho que empurrava. Os drones são um tipo de robô. E a discussão é isso. O drone é um tipo sim. de robô. A discussão é qual é a diferença de um drone para um aeroplano do nosso tempo? A gente fazia aeromodelismo quando éramos bem garotos, né? Qual é a diferença do drone atual para o aeromodelo antigo? O drone é autônomo, ele não precisa ser pilotado. E o robô, eu não preciso fazer com que ele caminhe, ele é autônomo. Essa é a diferença. Muito bom, olha, promete o programa. E eu vou mostrar para vocês que ontem, não vou mostrar agora, só vou dar a chamada para vocês ficarem na curiosidade. Tanto frio em Cruz Alta, que eu fui fazer um mate no final de semana. Estava no tanque de fora e quando fui encher de água, a água caía e ia virando gelo. Gelo. Isso é frio. Ou não? Pior é quando era guri, junho, julho, agosto, no frio mesmo. Pô, o cara indo pro colégio, gurizão, tá? Você aperta um pouco, fazer um pipi. Aí quando caía no chão era gelo. É possível? Provavelmente sim. Pois é que a urina sai quente, né? Não vai dar tempo, né? Pois é, mas com frio de Cruz Alta dá. Tem que ser um frio bagual, porque olha, a urina sai quente, por mais frio que esteja. Aí vai e quando chega lá, vira gelo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que é. É incrível! Caindo a água e a água se transformando em gelo. É muito frio. Isto é frio. Para depois dos nossos inigualáveis apoiadores.
Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom dia, Xingu. Bom dia. Sempre pontual, hein? Claro, claro. Compromisso é compromisso, né? Acho que houver. Tá tudo certo, Xingu? Tá tudo certo, sim. Ô, Xingu, traga a gosto do pijama. Isso aqui é a última moda na Europa. Continuamos. No intervalo já sai outro programa. E eu não gosto de ensaiar nada. Então, vem logo de volta ao programa para a gente poder contar histórias. Uma que a gente estava falando aqui, que achei interessante, com o Dr. Tiago, ele é médico, também Boina Azul, o Elfs, pelo teu conhecimento militar, tem que saber, né? Com o frio, qual é a temperatura que uma pessoa morre? Você sabe isso? Qual é a temperatura que a pessoa morre? Deve estar pensando aí, menos 5, menos alguma coisa, ou 2 graus, na temperatura do corpo. O corpo, nossa temperatura é 37,5 graus, é isso, normal? Isso. 37,5, é isso? A temperatura normal do corpo varia em torno de 35 a 36 graus. Isso aí foi questão há uma semana atrás no concurso para perito médico legista, porque o esfriamento do corpo é um sinal cadavérico. Então, o corpo com menos de 24 graus, a pessoa não resiste. A temperatura corporal, né? Isso não quer dizer que o ambiente não esteja a uma temperatura menor do que isso. Eu posso estar com 0 grau e o meu corpo tem que estar no mínimo com 25. Exatamente, é isso aí. No mínimo 25. E o corpo, para chegar a 24, qual é a temperatura? Bem, depende da roupa que tem. Depende da roupa, depende do estado de saúde, depende do estado nutricional, depende se ele é gordo ou magro. Os gordos têm uma resistência maior, né? Por isso aquela velha história de se alimentar do urso que se alimenta no inverno. Mas os animais homeotermos, né? Todos os animais, inclusive o ser humano, eles não sobrevivem a uma temperatura corporal menor que 24 graus. 24 graus? Pô, interessante isso, hein? Porque 24 graus é calor para nós, né? Temperatura ambiente, né? Mas o corpo, no mínimo, normal 35 a 36. Normal 35 a 36. Mas 37,5, mais de 37,5 é febre, né? Pode ir até 37,5. Pode ir até 37. Normal 35, 36. 35, 36. Interessante, interessante. Como eu aprendo muito nesse programa aqui. Menos de 34 é hipotermia, né? Menos de 34 é hipotermia. Ah, e 34? Menos de 34 já é considerado. Já é hipotermia? Já é considerado hipertermia? Hipertermia, que é a febre acima de 37,5. 37,5. Interessante, hein? Então o corpo tem que estar calibradinho mesmo. Calibradinho. 35, 36. Incrível. Pô, o que é a perfeição do corpo humano, hein? Incrível. Quer dizer que abaixo de 34, hipotermia. Hipotermia. E aos 24 morre. Aos 24 morre. Pacientes de UTI, normalmente, que acabam iniciando falência de órgãos, né? E que os seus órgãos vão servir para transplante, eles acabam tendo hipotermia. Então, acaba se utilizando, dependendo da situação, às vezes, se utilizando cobertor térmico para preservar os órgãos, para poder servir de transplante. Mesmo a pessoa morta?
A pessoa em morte encefálica, ela começa a entrar em hipotermia, né? Começa a baixar a temperatura corporal. Então, muitas vezes, se utiliza cobertores térmicos para se manter a temperatura corporal. Se eu estou com a morte encefálica e não me colocarem cobertores, eu vou morrer. Que vai baixando a temperatura? Na verdade, já está em morte, né? Já é o início do processo de morte. Mas a deterioração dos órgãos pode ser mais rápida. Tanto com a temperatura mais alta quanto com a temperatura Doutor mais Tiago, baixa. uma perguntinha, desculpe interromper a conversa de vocês, mas quantas pessoas morrem em Porto Alegre quando acontecem esses picos de frio? Olha, eu não sei te dizer estatisticamente, né? A gente sabe que quando o contingente de moradores de rua é maior, a tendência é que morra mais gente, né? E infelizmente Porto Alegre agora está com um contingente muito maior de moradores de rua do que tinha 2 anos atrás. Pelas questões sociais, pela imigração, enfim. Mas a gente tem observado que tem sido um contingente significativo de pessoas. Doutor Tiago, lá no IML. Esse programa, não sei como começa e muito menos como termina. Ninguém tinha combinado falar esse assunto, mas ficou interessante. Então, se eu estiver com a temperatura do meu corpo com 34 graus, já estou com frio? Sim, sim. Muito frio? Sim, vai estar com muito frio. Com 33 graus no meu corpo, eu estou morrendo de frio. Choque, pode entrar em choque, né? Com 33 graus o meu corpo. Choque de hipotermia. A hipotermia é uma das situações que pode simular a morte, né? Hoje em dia, inclusive em algumas cirurgias cardíacas, se tem utilizado a diminuição da temperatura corporal para diminuir o metabolismo e para poder se operar melhor os indivíduos. Tem se utilizado essa técnica. Incrível. Olha, eu gosto que eu aprendo bastante nesse programa. Está gostando do programa? Maravilhoso. Se não estiver gostando, vamos trocar tudo. Troco? Tá ótimo. Tá bem? Ótimo. Então tá. Vamos ao auxílio aos apoiadores, vamos falar de empoderamento feminino com mulheres lapidadas. Boinas azuis. Mas acho que vou mostrar agora. Mostro agora? Mostra. Fazendo mate em Cruz Alta? Já, vamos ver como está esse frio em Você Cruz que é Alta. da Bahia, acredita que está tão frio, sabe o que é mate, né? Sim. Só que eu peguei a cuia ali para mostrar, só para simular. Mas a água caindo e congelando. Põe rodar aí, olha aqui, ó. Olha aqui, fecha aí. Olha só. Caindo a água, olha lá, e vai virando gelo. Tá frio, hein, tia? Olha o que é. É frio, né? Deus, hein? É frio, hein? Isso é frio. Isso é frio. hein? Tá? Para quem duvidava. E vou contar mais uma que eu conto Olha, seguidamente. caiu o gelo e começou a formar de novo. Não para. Não para nunca. É gelo o tempo todo. É gelo, hein? É. Mas outra que você, baiana, não precisa saber. Tu é gaúcho? Sim. Sabe por que diz frio de renguear Cusco? Sabe? Olha, eu sempre acreditei que é porque num frio extremo o cachorro acaba tilintando de frio. Não. Então vou te explicar. Já que me explicou sobre hipotermia, vou te devolver explicando por que se diz, sabe, Esther? Por quê? Eu tenho a ideia que é por causa dos cachorros começam a mancar por causa do frio, que seria eles ficam rengueados. Tu foi aí, é isso. É assim, ó. O cachorro de madrugada, lá em Cruz Alta, por exemplo, sai camperiar, vai para a lida, que chama. Tipo 5 da manhã, tá tudo branquinho, e vai com o cachorro. Vai o cachorro do lado. E como tá tão frio, o cachorro sente frio na pata. O frio, sente, congela o cachorro também. Aí o cachorro com 4 patas, ele faz o seguinte, ele levanta uma e vai andando com 3. Aí ele troca e fica andando com as outras 3. Por isso que ele desrenguear. Ele deixa sempre uma em cima para esquentar aquela. Esquentou aquela, baixa e levanta a outra. Interessante. Isso Essa acontece é boa, né? muito por causa da geada, né? Isso acontece muito por causa da geada no campo. O que eu falei, a geada, quando está tudo branco. Tudo branquinho ali é a geada, né? Essa é a geada. Branco de manhã é geada. Está geada ali e aí o carro vai botando ali, ele já sabia. Mas é isso, mas muita gente ainda não sabe. Eu não sabia, adorei. Não, vamos ser a baiana. Mas eu já me sinto gaúcha, então eu quero saber. Sim, mas é que tem muito gaúcho que não sabe. Pois é, né? Tem que saber. O gaúcho que não sabe o que é um cara guapo, sabe o que é um guapo? Não. Hã? Guapo.
É um guapo, tem que saber o que é um guapo. Eu devo saber, mas não... Eu vou te explicar um guapo, mas o guapo seria um caso de empoderamento masculino. Guapo é um cara bonitaço, um galã. Isso é um guapo. E tem os bagual também depois. Mas o que no empoderamento feminino? Eu gostaria que você me explicasse o que é uma mulher lapidada, mulheres lapidadas. Então, Mulheres Lapidadas, ele é um treinamento de empoderamento feminino. Ele nasceu em 2014 e eu idealizei o Mulheres Lapidadas a partir da minha história de vida. Opa! Tudo que pode acontecer de ruim na vida de uma mulher, praticamente tudo aconteceu na minha vida. Que violência! Mas tanto assim? Sim, sim. Foi abandonada, traída? O que aconteceu? Desde abusos e uma série de outros fatores, mesmo? sim. É que a minha história ela é bastante chocante e eu trago isso para dentro. Tinha que ter me avisado antes, né? Eu já estou chocado aqui antes de começar a falar. Tanto assim? Sim, mas sim. Falando contigo agora, sorrindo, alegre, não nota. Então, né? Na verdade, muita gente fala que empoderamento é moda. Na verdade, empoderamento para mim é um estilo de vida. Eu venho me empoderando desde que eu descobri que eu poderia escrever a minha própria história. Porque eu vivi às margens. Eu venho de uma família muito pobre, onde não se tinha nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva, né? Eu sofri muitos abusos, eu hoje sou protegida, por exemplo, pela Lei Maria da Penha até hoje, né? Mas o que acontece, Bíblia, é que muitas mulheres passam por tudo que eu já passei, por coisas até piores. E elas ficam muito às margens, elas se vitimizam e acham que a culpa é de todo mundo, né? Existe, sim, alguns culpados, mas se a gente for colocar a culpa somente nos outros, a gente não encontra uma solução para sair dessa situação. E o que eu fiz foi o que a Cora Coralina falou, eu escalei a montanha da vida. Então, eu comecei a escalar e ver o que eu tinha de bom e que eu poderia utilizar a meu favor. Você focou na solução e não no problema. Eu foquei na solução. Então, o que muitas mulheres fazem é se vitimizar, achar que a culpa é do outro, que a culpa é do marido, foi do pai, é do governo. Mas nós também somos culpadas, porque as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Chega uma hora que você pode dizer, basta, chega. Então, deixa eu fazer da minha vida aquilo que eu realmente quero. E eu costumo dizer que o empoderamento é para todos. É para homem, é para mulheres, é para crianças, é para idosos. Sim, mas quando você notou que poderia se empoderar? Então, fazem somente aproximadamente 9 anos, tá? Eu fui uma criança pobre, não sonhei. Eu tinha o meu pai... Pobre é quem não tem sonhos. Eu não tinha sonhos. Então tá? É pobre. Porque não era pela minha condição social financeira. Eu tinha um pai que era alcoólatra e dizia que eu não sonhava. Tá? Pobre é quem não tem sonhos. Isso é a grande verdade. E eu cresci e eu não tinha sonhos. Eu costumo dizer que eu não sonhava nem casar com homem rico. Tá? Então eu não sonhava com nada. Eu não sonhava nem casar com homem rico. Ah, não sonhava nem casar com homem rico. Com homem rico. Casou com homem rico? Não. Mas eu não sonho com absolutamente nada. É mais ou menos aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então eu tinha um pai que ele dizia que eu não sonhava, então ele era uma crença limitante. Tá? Mas, por outro lado, eu tinha uma mãe que dizia o seguinte, se espelhe no meu espelho, você pode mudar a sua história. Então, eu tinha uma crença possibilitadora. Então, mesmo muita coisa tendo acontecido comigo, muitos abusos emocionais, eu passei por muitos abusos sexuais desde a minha infância. Eu apanhei tanto na minha infância que, às vezes, eu até duvido que eu estou viva. Mas apanhava de quem? Eu apanhava da minha mãe, eu apanhava na escola, eu sofri muito bullying na minha escola. Então, eu apanhei demais. Mas olhando assim, você é bonita. Que bom, né? Eu fico feliz de você achar isso, porque hoje eu realmente me acho uma mulher bonita, inteligente. Não, você, para ser uma forma de fazer diabo, está muito longe. Para ser um rascunho do inferno, mais longe ainda. Eu não vejo esse bullying, só se mudou muito. Eu descobri que eu poderia ser a minha melhor versão. Eu descobri que eu poderia... Gostei. Ela descobriu que ela poderia ser a melhor versão dela. Com certeza. Eu usei tudo que aconteceu na minha vida como um trampolim e disse, olha, só um pouquinho, eu tenho muita coisa que as pessoas falam de ruim, né? Que ali aquela cidadezinha do interior falava de mim, da minha família, uma família de 5 filhos, né? Sem ter onde cair vivo.
Mas eu também devo ter algo muito bom. Então eu vou descobrir o que é esse algo muito bom e eu vou utilizar para fazer a vida que eu quero. Por isso que o Mulheres Lapidadas trata-se de empoderamento feminino. Porque empoderamento é o poder que eu tenho para ser quem eu quero ser. Sim. E como é que você começou a crescer? Então, uma vez o meu ex-marido, ele falou para mim Teve um só? Só tive um. Ele falou assim para mim, ele é gaúcho, por isso que eu vim morar no Rio Grande do Sul. Esse batia em ti? Então, eu sou protegida pela Lei Maria da Penha por causa dele. Mas eu vou falar uma coisa. Que gaúcho? Ô, meu. Eu sou muito grata. Eu até não quero tocar porque ele é um pai maravilhoso e tal, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele falou pra mim uma vez o seguinte, você já ouviu falar em coach? Tem tudo a ver com você. E eu fui descobrir o que era o coach. Hoje eu sou neurocoach, eu sou treinadora comportamental, practitioner em programação neurolinguística. Eu tenho um currículo que eu adoro, né? E que eu tive que me esmerar muito, para estudar muito. E eu digo que eu sou muito grata porque ele fez eu procurar o coach. Eu sou formada, né, em 3 instituições e eu descobri que algumas ferramentas do coach poderiam me ajudar nisso e foi aí que eu comecei a ganhar fôlego, eu comecei a fazer essa escalada. Eu costumo dizer que eu fui para um buraco, mas eu escalei esse buraco com a velocidade superior àquela que eu desci. Sim, né? E hoje você dá palestras baseadas na tua vida. Sim, hoje o Mulheres Lapidadas ele é baseado na minha história de vida. Ele é um workshop que já aconteceu 3 edições aqui no Rio Grande do Sul em março. Eu já fui para outros estados. A gente vai ter uma edição gigante em outubro. E hoje eu falo muito sobre Mulheres Lapidadas e eu utilizo as ferramentas do coach, da PNL e ferramentas que eu tenho como treinadora comportamental para mostrar para as pessoas que a gente pode ter uma vida mais feliz e plena, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Enfim, falo sobre liderança, né? É atitude, querer melhorar. Vou acabar com esse mundo, não quero mais esse, vou para o melhor. Exatamente. Não foca no problema. Pessoas ficam só focando no problema, porque eu estou mal, porque não consigo emprego, não consigo namorado, só olha o problema, foca na solução, não é isso? Exatamente. É muito simples, foca na solução, tudo tem solução. Tudo tem solução. Teve um certo período na minha vida, aqui mesmo em Porto Alegre, que eu me vi praticamente sem um centavo, sem dinheiro para nada. Minha filha internada, eu tinha passado por uma violência, né? E eu estava sem absolutamente nada e tive que ficar hospedada na casa de amigos. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ou eu vou para a casa de abrigo, que me foi oferecido uma certa época, ou eu vou dar um norte para a minha vida. E eu falei, sabe do que mais? Eu vou fazer as minhas escolhas. E eu tinha uma amiga que eu sou muito grata, a Reane, ela tem uma fábrica de cucas. Eu falei, pega a sacola do Zafari, coloca umas cucas dentro. A sacola era muito boa. Sim, concordo. É aquelas sacolas de tecido ecológicas, né? Eu falei, coloca umas cucas que eu vou sair a vender e eu vou fazer o dinheiro do meu transporte. E aí eu fiz. E acontece que as pessoas, elas têm vergonha, elas se limitam. E eu falei o seguinte, ou eu vou fazer o que eu quero fazer, independente do que as pessoas possam pensar, ou eu vou continuar morando na casa dos outros, morando de favor, esperando que alguém me dê alguma coisa. Romper barreiras. Romper barreiras. E é isso que eu faço o tempo todo, e é isso que eu falo para as mulheres. Você pode fazer mais do que você imagina, e não importa de onde você veio, não importa nem aonde a gente está, o importante é aonde a gente quer chegar. Eu sempre digo, tudo que está no espaço físico, antes esteve no espaço mental. Quem imaginou este copo? Aqui está o copo. Antes esteve no espaço mental. Com certeza. Aí vem para o espaço físico. É muito fácil entender a vida. Só tem que entender mesmo. Aí quando começo a falar desse tipo de conversa, do poder da mente, do subconsciente, por aí afora, sempre chega um urubu de plantão e diz o seguinte, então eu quero ganhar a loteria. Então eu vou lá e quero ganhar a loteria, com o poder da mente. Essa pessoa nunca vai crescer. Não entendeu o âmago da questão. É que tudo vem de dentro. E a partir do momento que você tem a força dentro, ninguém mais te segura. Porque tudo depende de ti. Com certeza. Você se ama? Absolutamente. Só isso? Absolutamente. Eu sou loucamente apaixonado por mim. Sou perdidamente apaixonado por mim. Ó. Pronto. E o melhor de tudo, sou plenamente correspondido. Ah, isso é maravilhoso. E jamais alguém vai me tirar de mim. É isso aí. Isso é autoestima. Então, é você se amar sem e você autoestima, se aceitar. se não se amar, não vai adiante. Verdade. Tem que ser apaixonado por si. Aí as pessoas começam a te amar. Sim. Quando você estava assim, não se amava. Não, nem um pouco. Você se sentia para baixo. Nossa, sem eu não tinha estima. Eu não tinha estima.
E eu tive que qualquer todos têm um lado positivo. Todos têm um lado bom. Com certeza. Pô, tanta gente, esses dias a repórter Vesga, vocês conhecem a Vesga, que é metida cantora, apresentadora de televisão, todo mundo debochava dela, ela ficou anos no ar com televisão, se apresentou nas maiores redes de televisão do Brasil, sendo vesga, feia, como ela diz, mas ela acreditava e acredita nela. Sim. Então qualquer um pode chegar, não tem limite. Com certeza, que ser feio ou bonito depende do mapa de cada um, da visão de beleza de cada um. Eu concordo, eu me amo, eu sou apaixonada por mim. Eu digo, mas eu sou loucamente apaixonada. Se você Meu caso é de uma loucura. Mas eu vou dizer para você que eu também sou, e às vezes eu digo, gente, isso não é arrogância, você se ama. A Bíblia diz, né? Nada a ver. Amar é o outro como a ti próprio. Mas se você não se amar, se você não enxergar o que você tem de bom, você não vai enxergar o que o outro tem de bom. E você não vai ter capacidade de amar o outro se você não se amar primeiro. Então, a gente aprende na infância que você dizer que você é bonito, isso e aquilo, é arrogância. E o universo trabalha contra ou a favor? Ele trabalha... Você escolhe. Sim, concordo. Se pensar que vai dar certo ou que vai dar errado, você tem razão sempre. Eu só penso que vai dar certo. E no fim, compartilho. Acaba dando tudo certo. Porque se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Ótimo. E vai indo. Isso mesmo. É fácil, mas tem que acreditar. E as pessoas têm que... Quando menos se espera, acontece. Né? Ele, com exemplo, um Boina Azul, por exemplo, já passou por inúmeras dificuldades e tem que estar sempre acreditando. Sim, claro. Porque eles vão à guerra. Eles vão à guerra. É uma outra situação. Mas meus cumprimentos. Quando tiver algum evento teu, alguma palestra, vem aí para a gente divulgar. Gratidão. Porque eu gosto dessas histórias de pessoas que vencem. Porque eu tenho mais de 140 mil amigos, seguidores do Face, e as pessoas muito querem se soltar comigo, tem problemas, eles acham que eu sou tipo um psicólogo, às vezes. É que eu tenho uma paciência, não posso ser isso, mas eu me vejo na obrigação de ajudar as pessoas. Mas isso já é um valor, né? Não, porque quem assiste a esse programa, eu tenho a obrigação de fazer com que a pessoa começou a me assistir às 11h30 da noite, quando chegar à 00:30, ela tem que estar muito melhor, seu estado espiritual, psicológico, do que quando estava me assistindo. Eu acho que essa é uma função de quem trabalha em comunicação. Sim, e eu tento fazer isso. E às vezes consigo. Às vezes quase sempre. Muito bom. Mas o que é um Boina Azul? O Boina Azul, na realidade, é um militar participante de missão de paz a trabalho da ONU em países que estão passando por guerras civis ou guerras militares independentes quando tem a sanção da ONU. Sim, mas como é que eu me torno um Boina Azul? Hoje, o Exército Brasileiro já deve ter enviado, acho que 23 mil homens até agora para as missões de paz, incluindo Haiti, Timor e Angola e outras missões. Então, na realidade, tem que ser um militar. Tu é um militar da ativa, tu é selecionado, voluntário e selecionado para a missão, treinado e enviado para cumprir essa missão de paz. Tem remuneração? Sim, tem remuneração. A remuneração é feita pela ONU, diretamente pela ONU. Alguns casos acontecem de o Exército Brasileiro fazer o pagamento normal, né, o salário normal do militar. Mas isso quando está em missão. Quando está em missão. Agora, por exemplo, se você não está em missão, não tem ganho. Sim, não tem ganho. Porque é um voluntariado. O que ajudam é na despesa. No caso, eu já não sou mais militar, eu sou reservista no caso, já cumpri o meu papel como militar, o tempo previsto que são 7 anos, atualmente, eu não sei como é que está, mas a princípio são 7 anos, saí em 2004. E a partir daí, eu fui na primeira missão que teve em 2000 para o Timor-Leste, foi a primeira missão que enviou gaúchos aqui da cidade de Porto Alegre para uma missão, foi do 3º Batalhão de Polícia do Exército, foi direto para essa missão do Timor-Leste, no início da Guerra Civil lá. Quando nós voltamos e saímos, digamos assim, nos desligamos do Exército, a gente resolveu criar o Instituto Boina Azul justamente para preservar essa história. Preservar não somente a história entre a amizade daqueles que foram, mas também daqueles que participaram futuramente e poder congregar esse pessoal todo em forma de, não só de amizade, mas também de serviço público. Perfeito. Um serviço para a população. E você pretende voltar para alguma missão? Olha, se fosse possível, com certeza seria voluntário. Por que se fosse? Não... Porque, no caso, eu sou civil hoje em dia. Apenas represento... Não, mas então tem que estar nativa. Para ir para a missão, sim. Há casos, por exemplo, se eu quiser... Se eu tiver a oportunidade, no caso, se eu quiser, eu posso entrar com uma requisição na ONU
para trabalhar pela ONU. Pois é, isso que eu entendi. Existem muitos casos de professores também que foram dar aula no Timor-Leste, Haiti, assim, independente, como faz. Às vezes, próprias organizações não governamentais conseguem, digamos assim, ser boinas azuis e participar de missões de paz. Não, bem legal, bem interessante. E alguma experiência especial no Timor-Leste? No Timor-Leste, como foi a primeira missão, né, a gente não tinha muita experiência, não existia muita experiência por questão de tropa, e sim, alguns já tinham ido para Angola, 1 ou 2 ou 3 aqui do Rio Grande do Sul. No nosso ano, quando a gente teve 69 militares que foram diretamente aqui do Sul, incluindo o 3º Batalhão de Polícia do Exército e alguns militares do 19º BIMETS, que é lá de São Leopoldo. Então, no caso, quando nós chegamos, a gente rendeu o pessoal que era de Brasília, só que eles estavam por outra força de paz, não pela intervenção de paz, e nós fomos pela ONU. Então, nós tivemos que trocar toda a base, todo o local onde ele estava estabelecido para outro local. Só que como nós não havíamos conhecimento, é a mesma coisa chegar num bairro tu não conhecer, como digamos, é perigoso, tu vai deixar a maioria do pessoal de segurança e somente 3, eu mais 2, conseguimos carregar toda uma base inteira militar para outro lugar. Então, enquanto os outros ficaram 16, 18 horas de serviço na ativa, fazendo a segurança. Diversas outras situações também que nós passamos lá que foram bastante críticas. E as pessoas respeitam um boina azul? Além de respeitar o boina azul, eles respeitam principalmente os brasileiros. Os brasileiros são muito benquistos em outros países. O carro de vocês vem com UN? Sim, UN. No caso nosso, lá nós usávamos a caminhonete Land Rover e logo depois foram bandeirantes nossos aqui, fabricados no Brasil, que foram para lá e depois também... Morreu algum parceiro? No nosso ano, não. Em 2002, sim. Mas daí foi... ele estava de férias e estava em Bali, onde ocorreu uma explosão numa boate. Isso. Ah, sim. Mas ali nada a ver com a missão. Não foi a ver com a missão, mas digamos que... Eu que lembro disso. Esse pessoal que fez a explosão lá, que fez o atentado, provavelmente também estava imbuído em outros locais, que poderiam ser utilizados também por eles. Né? Muito bom. Cumprimentos. Muito bom, hein? Só dá uma viradinha para a câmera ali para mostrar que é da ONU aí, né? Isso, essa aqui é a original da ONU, quando nós recebemos voltamos após a missão. Original da ONU. Hoje nós utilizamos em serviços sociais, né? Digamos assim, temos outros uniformes também que a gente utiliza outros sociais. Muito bom. Cumprimentos. Obrigado. Isso é bonito, hein? Muito um empoderamento. Com né? certeza. Isso é empoderamento. É verdade. Muito bom. Como é que estamos aí de comerciais? Tudo tranquilo? Eu vou chamar porque o vereador Thiago tem um projeto para acabar com venda de bebidas alcoólicas na Cidade Baixa, vendas na rua. Um projeto polêmico. E também, já quer mandar o teu chumbo aí? Opa, estamos sempre prontos. Então, o palco é seu. Diga, Luciano Medina. Os robôs sempre tiveram na imaginação das pessoas. E eu trouxe algumas imagens que o nosso diretor Thiago vai colocar no ar aí. Pois não, pode falar, é para cá? É para cá, afinal de contas. O robô está dentro da casa das pessoas? Sim. Hoje em dia, em países onde o desenvolvimento tecnológico é maior, o robô está fazendo coisas dentro da casa das pessoas. E só resgatando o conceito, hoje nós estamos vivendo uma verdadeira revolução dos robôs. Na área militar, os drones americanos. Então aqui a gente vê algumas imagens de robôs que imitam, por exemplo... Opa! Esse robô falhou, agora vamos lá. Robô, eles imitam insetos. Esse aqui é um robô que é no formato de uma formiga, certo? E juntos eles interagem um com o outro, o movimento deles é autônomo, certo? Eles não são conduzidos por autônomo, quase que uma vida própria? Exatamente, quase como uma vida própria, e eles desenvolvem missões juntos. Por exemplo, transferir um pedacinho de plástico de um lugar do tabuleiro para o outro. Eles se organizam para fazer isso. É um trabalho de robótica altamente sofisticado. Eles são formigas artificiais, formigas com uma inteligência de formiga. Chega a ser, não é um nanorobô? Não, esses não são, eles são grandes. Eles são grandes. O nanorobô... Os nanorobôs são do tamanho de um mosquito ou menor que isso, não. Esses não são nanorobôs. Mas existe uma tendência de robôs em vários formatos de inseto. Robôs que imitam, por exemplo, borboletas. Robôs espiões? Robôs que imitam mosquitos. Robôs que imitam... Bom, agora esses aí que nós vamos mostrar são os que imitam as borboletas. Eles voam autonomamente. Ninguém está guiando esta libélula. Ela voa e faz opções. Não, imagina, quem é que vai estar se ligando que uma borboleta está te espionando e gravando?
em qualidade de HD ainda. Muito interessante, né? Não só essa utilização, mas outras utilizações educacionais. Os robôs, eles estão invadindo a casa das pessoas. Esse vídeo é muito interessante porque ele mostra, além da borboleta, vai nos mostrar outros exemplos de robôs que ajudam a cozinhar, robôs em que você pode, por exemplo, entrar neles e se transportar, que são os robôs drones, né? Essas borboletas são incrivelmente bonitas. São incrivelmente bonitas, Bilbo. Olha, tem que se cuidar muito hoje em dia, né? Porque a tecnologia está avançando. E esse cada aí vez imita uma mais. gaivota. É um robô que é no formato de uma gaivota, ele bate asas. É muito bonita essa peça aí. Esses robôs realmente existem, eles não são peças de ficção, certo? Esse imita uma libélula também, certo? No formato de libélula. É difícil escapar de espionagem hoje em dia. Tanto é que o presidente Temer agora botou um aparelho ali que não consegue gravar nada, né? Que atrapalha a voz das pessoas. É um zumbido para ninguém poder gravar. Mas se não tem nada errado, não precisa botar esse aparelho. Não existe mais privacidade. Não existe. Existe, inclusive, grupos de hackers. A gente já comentou sobre isso nesse programa aqui no Bilbo Nunes Show, que roubaram armas do exército americano para sequestrar grandes bancos de dados. Esse robô que está sendo mostrado agora imita um canguru. Ele é inspirado Esse é robô? Não, esse não. Esse é não, o próprio tá canguru, certo? Mas este aí é o robô canguru. Ele imita o pulo de um canguru e se movimenta através de um Sim, mas pulo. esse aí não é para espião, né? Esse aí dá para ver que não é Não, canguru. por que eles são robôs, Bill? Porque esse movimento deles não é feito por um controle Tá, remoto. mas é só botar a pele na volta e simular que é um robô aí, ó. Parece um canguru, né? Parece um canguru. Muitos se perguntam por que criam esses tipos de robôs. Esses robôs mas são... é para implementação, justamente para conhecimento das limitações dos próprios robôs, né? Para se conhecer movimentos, para se desenvolver movimentos, eventualmente para serem usados como transporte, para entretenimento. Essa é uma série, essa é Boston Dynamics. Esses robôs parecem os do Exterminador do Futuro, né? Não, esse aí tá bom. Eles realmente... Como é o nome? Boston? Boston Dynamics. A É o nome da empresa correta? que fabrica essa linha de robôs aí. Como é que é o nome? Boston Dynamics. Again. Boston Dynamics. Esse imita um cachorro, o canguru, o coelho, né? São imitações, são robôs que são inspirados na natureza. Muito Ou seja, bom. o movimento dele não está sendo coordenado por alguém em um controle remoto, não. Ele é uma inteligência artificial. Você pode passear, pode carregar coisas para você. São robôs que realmente... Sim, não são robôs, mas no Japão agora, o cara que está carente, estão comprando bonecas de silicone. Bonecas de silicone. Apaixonados por bonecas de silicone. Se casando com elas. Casando com bonecas de silicone. A boneca é perfeita, tem tudo. Mas o cara se apaixonar loucamente por uma boneca de silicone, esse cara está no estágio de carência máximo possível, né? Olha, não, tem casos em que os caras compram as bonecas e são casados. E as esposas aceitam o relacionamento com a boneca. Ah, não. Mas aí é demais. Me trai. Mas com a mulher de silicone. Agora com homem de agora silicone... Agora imagina o cachorro se sentir aceito, traído porque você tem agora um pet robótico. Né? O pet robótico já não é uma novidade. Né? O pet robótico já está nas casas japonesas. Esse é o tubarão robô. Não tem fim. Não tem. Hoje tem modelos. robô para tudo. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores. Vamos saber do projeto do vereador Thiago para acabar com a venda de bebidas alcoólicas na Cidade Baixa. Vendas na rua. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Bom dia, Xingu. Bom dia. Sempre pontual, hein? Claro, claro. Compromisso é compromisso, né? Acho que houver. Tá tudo certo, Xingu? Tá tudo certo, sim. Ô, Xingu, tá com a gosto do pijama? Isso aqui é a última moda na Europa. Continuamos com GBUX, Banrisul, sempre com você, além do aplicativo Sintaxe e Zafari. Vereador, esse seu projeto vai ser bastante polêmico. É um projeto que proíbe o consumo, não é a venda, o consumo de bebidas na rua, na Cidade Baixa. Como é esse seu projeto? Então, Bibo, o que está acontecendo na Cidade Baixa? Nós temos hoje um consenso na Cidade Baixa. Consenso dos moradores, das pessoas que moram lá, e dos comerciantes sérios, dos comerciantes regulares, do grupo de comerciantes que quer o desenvolvimento daquela região. Qual é o consenso? O consenso é que não há uma vida possível, uma convivência harmônica e minimamente respeitosa com o que está ocorrendo na rua lá. Né? Com o que está ocorrendo na rua lá. As pessoas não dormem, as pessoas não podem utilizar os bares e restaurantes, as pessoas não podem ir ao comércio lá, porque existe um comércio clandestino, e que faz com que as pessoas consumam bebida alcoólica na rua, com que faz com que as pessoas acabem naquela região da cidade, inclusive tendo ações criminosas ali, né? Fomenta o crime. Na teoria das janelas quebradas, a primeira coisa que o Rudolph Giuliani fez em Nova York foi coibir os pequenos delitos, porque atrás deles tem os grandes criminosos. Sim. Os grandes criminosos estão ali. E o que a gente observa lá é exatamente isso. Então, um comércio clandestino de ambulantes à noite extremamente vasto, inclusive com venda de entorpecentes, temos essa informação, e aqui parabenizar a ação da Brigada na última semana, tem que ser parabenizado. Sim. E isso houve um consenso entre comerciantes e entre moradores, né? Tu, inclusive, falaste muito sobre isso, parabenizando também a ação da Brigada. Não, eu me choquei, bati de frente com o Correio do Povo é 0 hora, porque as manchetes que colocaram, Brigada provoca tumulto na Cidade Baixa. O que é isso? A brigada foi que acabou com o tumulto e a confusão que tinha lá. Exatamente. Então chamam a brigada para acabar com desordeiros, com drogados que lá estavam. Chega a brigada, é recebida a pedradas e a garrafadas, e o Correio do Povo e a 0 hora colocam ali por focas repórteres de esquerda, normalmente, que fazem a matéria para agradar a patota que ele está, e é um erro do editor do jornal, dos chefes de redação. Tem que conferir a matéria que chega. E fim de semana, então, tá de folga aqui ali e não fiscaliza. Porque é um absurdo. Chega um guri, recém está começando a profissão, bota ali o que ele bem quer e parece que combinaram os dois. Eu botei, é só entrar na minha página, Bibo Nunes página no Facebook, vai ver. Eu mostrei os jornais noticiando que a brigada é responsável pelo tumulto na Cidade Baixa quando foi lá para consertar e ajeitar. Um absurdo isso, tudo errado. E essa reclamação, Bibo, a gente tem recebido no Belém Novo, no Lami, né? E sempre é um grupo muito parecido. São pessoas que têm carros muito bons, rebaixados, com equipamentos de som de alta potência e que acabam causando um grande problema ambiental, inclusive, pelos altos sons. Sem falar disso que eu estou dizendo agora, do comércio clandestino de entorpecente, né? Do comércio clandestino de álcool. Então, o que a gente quer é o seguinte, o grande fator predisponente ali é a questão da bebida alcoólica. Então, nós queremos limitar, impedir o consumo de bebida alcoólica na rua naquela região. Deixar bem claro, não é a venda. Pode continuar
um comerciante vendendo a bebida. Comerciante sério tem que ser incentivado. Agora não pode, como tem um local ali que é uma borracharia durante o dia, aí de noite eles põem a turma põe uma bancada e vende bebida alcoólica para rua. Isso aí não pode acontecer. Borracharia de dia e de noite, drogaria. E aí a drogaria de drogas. A SMIC foi lá, fechou o estabelecimento e aí a gente não entende como é que 2 semanas depois o estabelecimento está aberto de novo. Então, os comerciantes, esses não são comerciantes. Mas fecharam e 2 semanas depois? 2 semanas depois ficou aberto de novo. Agora, felizmente, a partir dessa ação, e tem que ser parabenizado aqui o Tenente Coronel Amorim, a partir dessa ação conjunta com a IPTC e com a SMIC, fecharam o estabelecimento esse, de novo, que fica ali na João Alfredo. Então, assim, as reclamações são inúmeras e eu acho que a contribuição que a gente pode dar no sentido legislativo é fazer essa modificação no Código de Posturas, impedindo naquele círculo o consumo de bebida alcoólica na rua, que está fomentando essas verdadeiras ações criminosas que a gente tem visto ali. Sim. Pichação de prédio. Tem relatos de moradores que já pintaram o seu prédio mais de 10 vezes nos últimos 10 meses. E acaba o valor venal dos imóveis também, vai lá embaixo. As pessoas dormem mal e se sentem inseguras. É muito ruim a situação do morador da Cidade Baixa hoje. E os comércios estão sofrendo também com a falta de clientes, porque muitos clientes acabam não indo à Cidade Baixa porque não tem condição de andar na rua, porque não tem condição de ter acesso ao estabelecimento comercial. Então é ruim para moradores e para os comerciantes sérios daquela comunidade. Porque a ideia que se tem ali é de que quem vai para a Cidade Baixa é do jogo, é do time. É isso aí. Porque pessoas sérias, já, com todo respeito, não estão indo mais. A imagem da Cidade Baixa hoje está muito ruim. Então a gente quer poder resgatar, quer poder ajudar nesse processo, e eu acho que o parlamento pode, além de fazer a discussão, tomar uma atitude positiva nesse sentido. Muito bem, é isso aí. Vereador é para isso. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Vamos encerrando. Chegou na hora, tem que terminar. Fazer o quê? Sucesso hoje, sem dúvida alguma, foi o mate feito em Cruz Alta. A água caindo e congelando. Isso é frio de verdade. Até 2 graus normalmente, a piscina e os rios estão lotados por lá. 1 grau já começa a complicar. E deixando, como disse o nosso doutor vereador aqui, que abaixo de 35 graus, né? Já fica ruim, 34 já hipotermia. E se seu corpo chegar a 24 graus, morre. Com 24 graus de temperatura, o seu corpo, não temperatura ambiente. Coisas bem diferentes. O bom é que aqui eu aprendo e eu gosto. E eu volto amanhã, 11h30 da noite, sempre de segunda a sábado. Domingo tem programa especial 9 da noite, diariamente 2 da tarde. E você me assiste também no canal 20.tv. No celular ou em qualquer computador. E depois vai no meu perfil 1 e os programas estão ali para você conferir em qualidade HD. Eu vou com Zafari, GBUX, Banrisul e aplicativo Sintaxe e volto amanhã. Tchau. Tira essa bola, tira essa bola. Bater com mão direto. Faltou luz. Foi minha. Tive uma ideia. Corre, gurizada. Let's go. E aí, gurizada, beleza?
Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul.